Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos acompanhar os capítulos 58 e 61 do Manhwa. E claro, se você está gostando e quer acompanhar essa história até o final, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e um comentário. Agora sim, podemos ir pro vídeo. No capítulo anterior, nosso protagonista havia caído junto com seu grupo em uma armadilha. Perto de um monte de corpos, uma explosão aconteceu. Bjorn, ao perceber, tentou gritar: para trás, para trás! Enquanto avisava seus companheiros de equipe, ele puxava a corda e trazia o homem para perto. A razão era simples, aquela habilidade podia ser bloqueada. Assim que a explosão aconteceu, a vida daquele homem se esvaiu em sua frente. Ao mesmo tempo, uma mulher loira, em outra parte do esgoto, sentia que sua armadilha havia sido ativada. O quê? O chamado do maligno foi ativado? Como assim? Será que as pessoas do templo estão me seguindo? Em pensamentos, ela continuava: que droga, ainda não consegui encontrar o caminho para a cidade subterrânea. De repente, enquanto estava perdida em seus pensamentos, o deus maligno começou a rir. Uma voz macabra pedia por oferendas. Sacrifique, eu posso te mostrar o caminho. De volta ao grupo de nosso protagonista, o sistema avisava dos vários debuffs provenientes da armadilha. Bjorn, você está bem? Gritava a Misha. Sim, estou. Mas, em pensamentos, ele sabia que sobreviveu por muito pouco. Ele se certificou sobre os seus companheiros, que felizmente estavam todos bem. O mesmo não pôde ser dito do homem, cuja vida chegou ao fim. Assim que Bjorn desamarrou e o colocou no chão, o anão notou algo diferente no corpo daquele homem. Ele possuía uma insígnia de identificação. Era outro Hans que cruzava o caminho de Bjorn e encontrava um destino sombrio. O anão então sugere que poderiam usar aquela insígnia como evidência. Enquanto isso, Bjorn não acreditava que mais um Hans havia passado no seu caminho. Depois disso, o grupo continuou até o antigo esconderijo. Lá, perceberam que a pessoa que estavam procurando já não estava lá, mas algo chamou a atenção do mago. Gente, peraí, eu consigo sentir um traço de mana aqui. Acho que está bem aqui embaixo. Sem hesitar, Bjorn jogou sua armadura no chão, determinado a destruir o solo, ignorando o aviso do mago Eb de que magia não poderia ser vencida com força bruta. Calma, Bjorn, o que você está fazendo? Eu vou destruir o chão, não tá vendo? Assim, Bjorn começou a marretar, ativando a habilidade de gigantificação. Se eu não conseguir destruir com força bruta, é porque não estou usando força o suficiente. E claro que isso não vai se aplicar a fantasma. O grupo, chocado, observava Bjorn agindo como um verdadeiro bárbaro, tentando destruir o solo. E, para a surpresa de todos, sua tática funcionou. Hotmaio, com seu faro aguçado, disse sentir o cheiro daquela mulher, acreditando que era seguro verificar a área, pois seus sentidos não detectavam perigo. Eles então decidem avançar. Enquanto isso, vemos alguém ofegante correndo pela cidade subterrânea de Norak. Ele abre uma porta gritando: vice-capitão, a porta foi destruída! O vice-capitão então questiona: como assim a porta foi destruída? Será a família real? Não senhor, aparentemente não. Foi a porta esquecida durante o incidente de Karui. Será mais um sacerdote fugitivo? Temos que verificar. Amélia, você acha que consegue cuidar disso? Enquanto isso, o grupo de Bjorn para em mais uma bifurcação. Eu não esperava cruzar com um labirinto justamente aqui nos esgotos. Hein, anão, você sabe que lugar é esse? Nem todo anão sabe sobre essa arquitetura. O mago Eb deve saber. Você acha que todo mago sabe de tudo? Eu não faço ideia. Hotmaio interrompe, dizendo que o cheiro da mulher estava ficando cada vez mais forte. Certamente, ela estava se aproximando do nosso grupo. Logo, vemos Elisa caminhando pelos esgotos. De repente, ela ouve uma risada sinistra. Perdida, ela lembra. Todas as vezes que a divindade maligna sorria, algo muito ruim a esperava à frente. Droga, os desgraçados do tempo já devem estar aqui. Eu preciso fugir. Tomada pelo medo, correu, mas logo escutou vozes familiares do bárbaro e de seu grupo. Seu semblante mudou na hora, e agora ela estava determinada a não deixá-los escapar. Aquele bárbaro idiota. Isso é muito melhor do que eu esperava. Eles cavaram a própria cova. Eu não vou deixar eles fugirem mais uma vez. Com um gesto, Alias invoca uma magia de portal para o reino demoníaco, e cavaleiros guardiões da sombra surgiram à sua frente. Antes que pudessem reagir, Misha já estava pronta e avançou, cortando com suas lâminas gêmeas. Bjorn percebia que o bônus elemental da adaga de Misha tornou ela muito mais forte. Dessa vez, a luta seria bem diferente. O bárbaro então ativou sua habilidade Surto Selvagem, aumentando o seu nível de ameaça. Enquanto Bjorn ia para cima, puxando todos os monstros para si, Hotmaio e o anão também se juntaram à batalha, atacando as sombras e forçando a sacerdote a recuar. Irritada, a mulher começou a conjurar várias habilidades. Seus desgraçados, vou matá-los de forma mais dolorosa possível. E vários debuffs começaram a aparecer. No entanto, o mago Eb conjurou sua habilidade de suporte, bloqueando os debuffs em área. Enquanto Bjorn macetava as sombras, ele não conseguia acreditar no que o mago Eb tinha feito. Nossa, isso
isso é incrível. Eu pedi pra ele aprender apenas uma magia contra a maldição. E ele aprendeu logo uma magia de purificação em área. Caramba, isso deve ter sido caro. Enquanto avançava em cima do sacerdote, Bjorn gritava: agora, agora! Prestes a golpear a sacerdote, ela conjurava um feitiço de barreira que impedia ataques físicos de acertá-la, na tentativa de evitar o golpe direto de Bjorn. No entanto, o Mago Webb finalmente lançou o seu feitiço, cancelando a magia de espiritificação. Assim, ela é pega pelo bárbaro e atirada ao chão com toda a força. O grupo observava tamanha brutalidade. Enquanto Bjorn espancava, o Mago Webb fazia uma sugestão. Calma, nós não deveríamos levar essa mulher viva para poder pegar as recompensas? Não precisa disso, Bjorn. Bjorn naquele momento parou, mas não antes de dar um bom trato na cara dela. Assim, ele a amarrou para levá-la de volta à cidade. Enquanto elogiava pelo bom trabalho de todos, ele sentiu um silêncio repentino ao redor. Foi então que percebeu que não conseguia se mexer. Havia sido paralisado pelo veneno de basilisco. Embora o veneno tenha menos efeito nele, ele viu a mulher misteriosa se aproximando. Um corpo magro, um pouco mais de 1,60 m, cabelos ruivos flamejantes e a orelha direita cortada. Tudo era igual a antes, exceto as roupas. Você ficou forte, bárbaro, em pensar que você ainda consegue se mover depois do meu ataque. Tremendo, Bjorn confirmava que aquela era a mulher psicopata que ele havia conhecido. A mulher, sorrindo, perguntou: é por causa dos seus companheiros que você ainda não fugiu, bárbaro? Bjorn diz não entender a pergunta, pensando que ela poderia estar ali naquele momento para matá-lo, já que agora ele era famoso. Bjorn pensava que a mulher aproveitou o momento em que ele entrou nos esgotos para acabar com sua vida, mas ele havia cumprido sua promessa anteriormente, de não falar nada a ninguém. Então por que ela havia seguido ele até aqui? Antes de responder com um ar sombrio, ela perguntou: foi você que abriu a porta e invadiu esse lugar? Como você achou? Bjorn ficou confuso com a pergunta. O quê? Do que você tá falando? A mulher continuava o questionamento. Você entrou aqui sem saber nada. Então como você abriu a porta? Ué, você tá falando daquela magia lá em cima? Eu quebrei na porrada. Isso foi um problema? E por que você quebrou ela, bárbaro? Eu vim atrás dessa mulher aqui, ó. Ela fugiu pra cá. Então, a mulher percebe que a moça caída no chão era uma sacerdote de Karui, a quem ela também procurava. Você conhece a sacerdote? Ah, então tá tranquilo. Eu nem preciso de poção, já tá tudo resolvido. Vou levar meus amigos. Bjorn tentou se retirar, mas a mulher o parou, dizendo que não poderia deixá-lo sair agora, já que ele sabia sobre a localização daquele local. Ele pergunta: se eu jurar, ou rezar, ou qualquer outra coisa, você muda de opinião? Mas infelizmente as coisas tomaram um rumo diferente. Em resposta, Bjorn começou a remover seus equipamentos, a encarando bem de frente. Ele perguntou: você conhece os dois jeitos de irritar alguém? A primeira é não terminar as frases, e a segunda, Bjorn também não sabia, porque ninguém havia de contar do resto. E com um grito, nosso protagonista lançou sua massa com toda a força em direção à mulher. Mesmo pega de surpresa, ela ainda conseguiu desviar. Bjorn então ergueu seu escudo e arremessou como um disco, a moda Capitão América. Eles estavam em um corredor, e aproveitando o movimento que ela desviava do escudo, Bjorn se aproximou rapidamente. Quando percebeu, já estava praticamente em cima, mas como era muito habilidosa, ela conseguiu se esquivar novamente, movendo-se o suficiente para evitar o golpe. Bjorn então decidiu surpreendê-la. Ao ativar a habilidade de gigantificação, o seu braço aumentou, então ele conseguiu finalmente agarrá-la. Então encheu a mão com um soco bem no meio da cara. Quando se preparava para desferir o próximo golpe, percebeu algo. A mulher estava preparando uma adaga envolta em aura para cortar seu braço. Para evitar isso, ele usou a explosão de carne, fazendo seu sangue ácido espirrar por toda a parte e queimá-la. Mesmo ferida, a mulher não recuava e tentava atacá-lo com a adaga novamente. Bjorn mudou sua tática e, surpreendentemente, com um chute gritou: tente se esquivar disso, sua vadia! Pegando-a desprevenida. Ao ver que ela estava realmente machucada, Bjorn se empolgou, acreditando que poderia vencê-la. Justo quando seu cérebro sentia esperança, seu instinto soou um alarme, lhe dando um aviso. Mas, nesse instante, escutou uma outra voz bem atrás dele. Ela havia usado a autorreprodução. Sentindo a presença de outra pessoa, Bjorn olhou para trás. Antes que nosso protagonista conseguisse reagir, ela usou o chute de áurea. Se você tem a essência do vampiro, deve ser capaz de lidar com isso. Sem tempo para desviar, o ataque da mulher simplesmente esmagou a cabeça de nosso protagonista. O som de um baque encheu seus ouvidos. Sua visão escureceu e sua consciência desvaneceu. O sistema então avisou: o personagem não está morto devido à habilidade passiva Fonte da Escuridão. A vida do personagem irá se regenerar. Pelo efeito da passiva,
imortal. Ele havia sobrevivido, mas suas costelas estavam quebradas e sua pele coberta de sangue. Parecia que até seus órgãos haviam sido danificados de alguma forma. Que belo poder de cura em Bárbaro. Bastou uma só poção e você está novo em folha. Apesar do estado debilitado, Bjorn se levantou rapidamente, querendo saber o porquê ela deixou viver. E a mulher então responde: porque eu não te matei? Nossa, você não mudou nada, hein? E é a mesma reação da última vez. E em pensamentos, ela sabia que se encontrasse Bjorn novamente, um pouco adiante, num futuro próximo, o resultado poderia ser bem diferente. Você não sabe conversar antes de atacar, Bárbaro? A maioria das pessoas fazem isso, sabia? Mas o que eu poderia fazer se você estava com a intenção de me matar? A mulher apenas soltou um suspiro. Eu te deixei vivo da última vez, não se lembra? É, mas você disse que não podia me deixar sair daqui. Eu disse que ainda não podia te deixar sair daqui. Bjorn, ainda desconfiado, perguntava o que ela planejava fazer com ele. Mesmo quando a mulher afirmava que não pretendia matá-lo, ele se preparava para pegar a sua massa por precaução. Percebendo o movimento, ela mandou que ele soltasse a arma. Bjorn então diz que a melhor forma de se defender é um ataque. Vendo as feridas da mulher, nosso protagonista questiona: você não vai tomar as poções? A mulher então revela que as essências que ela usa não reagem muito bem com poções. Aquela breve explicação não foi o suficiente, mas Bjorn sabia que algumas essências causavam alguma penalidade quando misturada com certas poções. Então ela lhe entregou algo chamado Bênção de Lich, um remédio criado por um alquimista de Oark, capaz de apagar a memória de até 1 hora antes. Bjorn, confuso, perguntava do porquê ela estava oferecendo isso a ele. Simplesmente poderia matá-lo e receber milhões de pedras com os itens que eles tinham. Ela permaneceu em silêncio por um momento. Então, irritada com a suposição de Bjorn, falou: que tipo de pessoa você acha que eu sou? De qualquer forma, ela o obriga a tomar o remédio, considerando que é uma solução muito melhor do que a morte. Bjorn pergunta se há algum efeito colateral, mas ela disse simplesmente que não conhece. Antes de adormecer, a mulher faz sua última pergunta, sobre qual era a outra maneira de enfurecer alguém. Mas Bjorn já estava sonolento demais e adormeceu antes mesmo de poder responder. O sistema então avisou: a bênção de Light está derretendo a alma do personagem. Erro. Essa alma não pode ser abençoada. A bênção será removida da alma. Subitamente, o Bárbaro desperta. E na manhã seguinte, já na agência administrativa, Bjorn recebe a recompensa pela captura de Hans, além de um bônus adicional pelo nível de dificuldade da missão. Ao encontrar a sua contratante, é informado que não precisava pagar pelos equipamentos destruídos. Ele então se lembra de ter quase morrido nos esgotos, acordando com sua lanterna e o dispositivo de gravação totalmente destruídos. O que aquela mulher havia dito deveria ser verdade. Afinal, o grupo teve suas memórias apagadas até o esconderijo de Hans. Mas por algum motivo, as lembranças de Bjorn permaneciam intactas. Embora a memória tivesse um pouco vaga, ele conseguia se lembrar claramente do que havia acontecido. No entanto, o grupo não se recordava de nada sobre a captura da sacerdote. Hotmail então fez uma teoria. Galera, eu acho que nós lutamos contra a sacerdote, mas ela, de alguma forma, usou uma magia na gente para apagar nossas memórias. Para o Mago Web e o Anão, isso fazia sentido. Mas o que importava de verdade era que eles haviam derrotado ela no final. Um tempo depois, ao saírem dos esgotos, encontraram Chave e a bibliotecária esperando por eles. Preocupadas com o atraso, elas tinham ido encontrá-los. Apesar de tudo, Bjorn duvidava se elas realmente seriam capazes de ajudá-las naquela situação. A maga menciona: eu fui forçada. Chave insistiu tanto para eu vir, mas Bjorn estava mesmo impressionado com os equipamentos que ela estava carregando. Mesmo assim, a Chave rebate: foi a maga que me procurou, ela estava muito preocupada. Misha, escutando aquilo, ficou curiosa e perguntou a Bjorn: quem são essas mulheres? Ao descobrir que a maga era a responsável pela biblioteca que Bjorn sempre frequentava, ela se sentiu um pouco incomodada com a situação. Logo depois, um paladino apareceu, agradecendo-os pela captura de Elisa. Voltando à agência, várias garotas começaram a comentar sobre as habilidades do Bárbaro, de ficar, digamos, grande. Naturalmente, Bjorn se irritou com aquilo. Ele se sentia como um animal exótico, ouvindo as mulheres falarem daquele jeito sobre ele. A Chave então bateu na mesa e chamou a atenção de todos: vocês querem ser punidas por assédio? Vou relatar aos superiores. Bjorn então avisou que precisava ir, pois seus companheiros estavam o esperando. Mas Chave o convida a visitar a biblioteca quando tivesse um pouco de tempo. Hein, dê uma passada na biblioteca. A Lagna estava preparando alguma coisa para você. Mais tarde, o grupo estava reunido em uma taverna para comer e se divertir. O anão, já embriagado, começava a chamar Bjorn de deusa da fortuna, rindo alto enquanto celebrava o sucesso. O motivo deles estarem felizes era simples. A recompensa pela captura da sacerdote foi de 10 milhões de pedras, uma quantia
quantia astronômica. E como o grupo não se lembrava de grande parte das batalhas, como a mão de Bjorn explodindo ou ele sendo decapitado, pareceu fácil para eles terem conseguido aquele prêmio. Durante a comemoração, Misha, com um tom sério, chamava Bjorn para uma conversa. Meu pai tá querendo te ver. Assim que Misha começou a falar, foram interrompidos por alguém que reconheceu Bjorn. Olha quem é! Você não é o grande Bjorn Yandel? Lembra de mim? Eu sou Hans Roge. Sim, eu lembro de você. Realmente esse cara não apareceu no Mauá, somente na novel, tá bom? Enfim. Esse cara apareceu quando Einar saiu do grupo e esse cara aconselhou Bjorn a ir para a guilda. Hans foi direto ao ponto. Posso entrar no seu grupo, Bjorn? Mas Bjorn o recusou, dizendo que não tinha nada a tratar com ele. Após tantas experiências ruins com os outros Hans, Bjorn não conseguia confiar em nenhum deles e exigiu que aquele homem sumisse de sua frente. Assustado, Hans se afastou, deixando Bjorn e seu grupo em paz. Nesse instante, a porta da taberna se abre, revelando 2 cavaleiros da Ordem de Moslan, uma das mais poderosas organizações de cavaleiros, onde apenas nobres poderiam participar. Eles eram notórios por não deixar nada além de sangue e morte para trás quando capturavam alguém. No momento em que os Moslans entraram no bar, a atenção de todas se voltou para eles, e o bar de repente ficou completamente em silêncio. Enquanto caminhava, alguns murmurinhos ecoavam pela taverna. Meu Deus, o que esses caras estão fazendo aqui? Cala a boca, cara! Imponentes em suas armaduras, eles caminhavam em direção ao grupo de Bjorn. Em pensamentos, tentando se lembrar o que ele havia feito, estava Bjorn com seu alerta ao máximo. Droga, o xamã disse alguma coisa sobre isso. Será que tem relação com aquele maldito Hans? Puta que pariu. Um dos soldados apontou diretamente para o bárbaro, mas surpreendentemente, seu olhar recaiu sobre o mago Webb. Desta vez, contudo, o problema não era ele. Foi então que um dos cavaleiros falou com uma voz profunda e autoritária. Lior Webb Dalke, você está sendo preso por desacato à nobreza. Bjorn ficou perplexo, incapaz de compreender a acusação. Já o mago Webb estava em Nárnia, de tanto que havia bebido, e nem reagiu enquanto era levado. 3 horas se passaram, já no escritório dos Moslan. O grupo de Bjorn estava parado em frente aos portões proibidos de entrar. O anão estava claramente preocupado e se perguntava se seu companheiro ainda estava vivo. Após um tempo de espera angustiante, uma figura familiar apareceu. Era o mago Webb. Contudo, ele não parecia estar nas melhores das formas. Mais tarde, reunido em outra taberna, o mago finalmente revela o segredo que chocou a todos. Pessoal, acho que vou ter que sair do grupo. Ué, como assim? Questionava o anão. Bem, eu sou um filho bastardo do barão. O anão, surpreso, exclamava que nunca teria imaginado tal coisa. O Webb então explica que é um filho do antigo barão com uma criada e que sempre foi uma mancha na reputação de sua família. Apesar de ter sido oficialmente adotado pelo irmão do barão, ele cresceu sob os cuidados de sua mãe, vivendo com certo conforto. Ainda assim, o mago Webb estava decidido a deixar o grupo. O anão, confuso, perguntava, mas por quê? O que tem relação disso com você sair do grupo? E o mago continuou sua explicação. Após a morte de meu pai, o segundo irmão assumiu o título, mas isso trouxe muitos problemas. A morte do barão, de seu primogênito e das pessoas próximas deixou claro que havia algo suspeito em jogo. O mago Webb acredita que os Moslan foram um aviso para ele permanecer nas sombras, especialmente agora que fazia parte de um grupo onde alguém famoso como Bjorn estava. Bjorn ficou um pouco incomodado com as palavras que ele disse e pergunta se ele está desistindo de ser um explorador apenas por medo de seu irmão. Mago Webb então explicou que não havia escolha. Para evitar punições pela acusação de difamação, ele havia sido banido do labirinto. Com apenas 9 dias restantes até a reabertura do labirinto, o grupo decidiu discutir o assunto mais adiante. Mas antes de encerrar o dia, Bjorn avisou a Misha que precisava passar na biblioteca. Ela acha aquilo um pouco estranho dele querer ir na biblioteca justamente àquela hora, mas ele insiste em dizer que tem negócios a resolver com a bibliotecária. Quando a Misha insiste em acompanhá-lo, Bjorn fica irritado e diz que deveria usar o tempo para treinar. A garota, que havia planejado descansar, se sente derrotada, mas decide acatar o conselho. A biblioteca já estava quase fechando quando Bjorn entrou. Ele se lembra de que nunca se apresentou formalmente a Lagna, mas ela curiosamente respondeu que já o conhecia. Está quase na hora de fechar, disse a Lagna com indiferença. Eu não vim para ler livros hoje. Então, por que você está aqui? Se não é para ler livros. Bjorn, com uma expressão séria, disse o nome completo dela e a convidou para acompanhá-la no labirinto. No entanto,
Lagna interrompe sua pergunta, recusando imediatamente. Ele, irritado com a resposta, diz que, se ela não pode nem entrar no labirinto, não há nada que ele possa fazer. Ofendida, Lagna o encara com desdém, mas Bjorn insiste. Você é habilidoso o suficiente para sequer ser útil lá dentro? Lagna encara Bjorn novamente, curiosa. Então você veio aqui para testar minhas habilidades, é? O bárbaro então explica que foi enviado por Chave, que disse que ela tinha alguma coisa para ele. A bibliotecária então o corrige. Não é bem assim. A Chave quer agradá-lo, porque ela ganhou uma posição boa no trabalho graças a você. Então, ela usou um favor que eu tinha com ela para te ajudar. Bjorn, intrigado, perguntou o que ele receberia. Lagna explica que se trata de livros, e usando um feitiço de encontrar livros reservado apenas para nobres, ela então avisa que ele não deveria falar sobre aquilo para ninguém. Os livros de alta segurança são diferentes de tudo que ele já viu. As informações são tão valiosas que Bjorn sentia urgência em devorar cada palavra. Mesmo com a biblioteca perto de fechar, Lagna permitiu que ele ficasse enquanto ela organizasse os livros. Quando era a hora de fechar, todos os visitantes eram expulsos, mas Lagna permitiu que ele permanecesse. Aquilo pareceu um pouco estranho, mas ele continuou. Na biblioteca vazia, com apenas o som dos sapatos ecoando pelo silêncio, ele estava lendo, graças ao gesto atencioso de Lagna. Entre os títulos, ele encontrou Organograma de Rafdonia, uma descrição detalhada das instalações públicas e informações sobre a polícia secreta, o mundo dos espíritos malignos, um retrato profundo escrito por um agente da polícia secreta. E por último, Análise Completa de Ruptura 2, um livro sobre as 4 rupturas que revelava segredos e funcionalidades que nem mesmo Bjorn conhecia e que levou anos para aprender dentro do jogo. O alto nível de segurança do livro era gritante. Foi então que, ao abrir a última página, Bjorn se depara com o nome do autor, Auriel Gabs. Por um momento, ele congelou. Merda, por que esse nome desse bastardo está aqui? Auriel Gabs era o nome do criador de Dungeon Stone, que sempre parecia no rodapé na janela de carregamento. Aquilo foi um pouco inesperado, mas havia 2 possibilidades para aquilo estar acontecendo ali. Ou outro jogador escreveu aquele livro, ou foi realmente o desenvolvedor. Se for a segunda opção, isso significava que a presença de Bjorn naquele mundo estava diretamente relacionada ao criador do jogo, o que o tornava ainda mais perturbador. E se o desenvolvedor não for um humano, mas sim uma espécie de entidade divina, independentemente da resposta, aquela descoberta era muito importante. Talvez rastrear esse nome seja a chave para voltar à sua antiga vida, mas ele sabe que precisará agir com certo cuidado, e percebendo o valor dessas pistas que havia encontrado ali, Bjorn mergulhava ainda mais nos textos, perdendo completamente a noção de tempo. E quando se deu conta, o dia já havia amanhecido. Ele caminhava até a mesa de Lagna e encontrou-a adormecida. Ao acordar, ela tentou esconder o seu desconforto. Ei, por que você não me disse nada? Eu teria saído se você tivesse pedido. Lagna então responde: não entenda errado, eu estava apenas descansando depois de organizar aquele monte de livro. Bjorn não conseguia acreditar. Afinal, ela virou a noite e já estava na hora de abrir a biblioteca novamente. Apesar de sua postura firme, Bjorn percebe que ela deveria ser uma pessoa muito boa e ficou em silêncio, refletindo por alguns segundos. Poucas horas depois dali, já na torre de magia, Bjorn foi visitar a maga Raven. Raven, você está aí? Batendo na porta. Ela a atendeu, claramente sonolenta. Bjorn, o que você faz aqui essa hora? Ele foi direto ao ponto. Preciso de uma maga na minha equipe. A Raven, sem pensar 2 vezes, fechou a porta na cara dele. Ei, espere, Raven. Eu tenho uma coisa para te pedir. Entregando um pedaço de papel do livro da biblioteca, ele pediu que ela descobrisse sobre aquele material. Raven então concorda, mas avisa: tá tudo bem, mas não farei isso de graça, tá bom? Terei que receber algo em troca. Ela o convida para entrar. Curiosa, pergunta sobre a relíquia, Lágrima da Deusa, que ele usou para matar o vampiro. Bjorn, fingindo desentendimento, disse que encontrou na cabeça de uma estátua que quebrou por tédio. Raven o interroga sobre o que ele sabia sobre a relíquia e pergunta: você não leu isso num livro, foi? E ela menciona o livro Análise Completa das Rupturas. Bjorn diz que usou a relíquia apenas por achar que seria útil, considerando que ela estava dentro de uma estátua de uma deusa. Bjorn, na tentativa de convencê-la, jurava pela sua honra de guerreiro. Afinal, ele não poderia dizer que aquele livro estava na biblioteca. Raven, ainda desconfiada, aceitou e, por sua vez, prometeu analisar aquele papel raro. Em troca, ele precisaria ajudar os seus superiores. Bem, meus superiores estão muito interessados em você, Bjorn, então você vai ajudá-los em suas pesquisas, tá bom? E o resultado do papel deve sair daqui a 1 semana mais ou menos. Ei, mais uma coisa pra você: não me visite tão cedo assim sem avisar. Mais tarde, na reunião prometida com o grupo, Misha encontra Bjorn e estava desesperada. Bjorn, onde você estava?
tava? Ué, eu estava na biblioteca, eu não falei pra você ontem? A noite toda? E que assuntos você tinha com aquela bibliotecária? Nada, eu só li uns livros. Mesmo ao dizer que estava lendo livros, Misha continuava desconfiada. Tentando mudar de assunto, Bjorn perguntava: e o que você queria me dizer ontem que você me chamou? Misha hesita, mas antes que pudesse responder, o restante do grupo chegou. E ela rapidamente cumprimentou, visivelmente evitando a conversa com Bjorn. Nosso protagonista ficou sem entender nada, imaginando que havia algo errado com ela. Reunidos, o anão então pergunta se alguém tinha alguma ideia para resolver tal problema do grupo. Bjorn então fez a sua sugestão, que seria melhor procurar novos magos, e mencionou que já havia feito isso com 2 magos diferentes, mas infelizmente ambos haviam recusado. O anão pareceu um pouco desconfortável com essa proposta de substituir seu companheiro, mas o próprio mago concordou com Bjorn. O anão então revela que passou a noite todinha pensando em uma solução. Bjorn, impaciente, pediu logo a resposta. A ideia era falar com o barão, mas Misha levantou uma pequena questão: como encontrá-lo, já que ele vive no centro da capital e o grupo não poderia ir até lá? O anão sorriu e explicou que a casa de chá aonde eles estavam era o lugar que o barão costumava frequentar. Surpresos, eles perceberam que o barão poderia aparecer a qualquer momento. Enquanto discutiam, a porta da loja se abriu. O barão de Martoni entrou, acompanhado do seu mordomo e de vários guardas. Os companheiros incentivavam o mago a não perder a oportunidade de falar com o barão. Nervoso, o mago se dirigiu até o barão, ajoelhando-se de frente, pedindo ao barão que o escute. No entanto, sob a pressão, ele congelou e não conseguiu dizer uma só palavra. Enquanto Bjorn observava a cena desapontado, sem paciência, nosso protagonista decidiu intervir, se apresentando ao barão como Bjorn, filho de Yandel. E o nobre, intrigado, comenta que fazia muito tempo desde que ele havia falado com o bárbaro. Então ele pergunta: o que você quer, bárbaro? E ele explica a situação. O mago Webb foi banido do labirinto. No entanto, o barão parece confuso, sem entender o que estava acontecendo. Bjorn percebia que, de fato, o barão não fazia ideia do que estava acontecendo. Foi então que o mordomo esclareceu a situação para seu mestre. Senhor, este é um filho bastardo. Eu só não revelei nada ao senhor porque não era importante. Contudo, esclarecido, Bjorn pergunta se o barão poderia revogar o banimento. E o nobre questiona por que faria tal coisa. Mais uma vez, o mordomo interviu e sussurrou algo para o barão. Vossa Graça, esse homem é o pequeno Vulcan. Isso deixou o barão extremamente satisfeito e prometeu recompensá-lo com 200.000 pedras. O mordomo agradeceu. Então, o barão, segurando seu cajado incrustado de joias, falou: você disse que seu nome é Bjorn, correto? Está bem, eu vou desfazer esse tal banimento que você tanto quer, ou seja lá o que for. Em troca, eu quero um favor. Misha e os outros ficaram animados com a resposta. Então o barão continuou: o conde fará um banquete. Seja meu acompanhante. No entanto, ele faz uma pergunta inusitada: você tem algum talento? Tipo, dobrar metal ou algo assim? Era como se chamasse Bjorn de um artista de circo. Bjorn começou a ficar visivelmente irritado, mas o barão, ignorando seu desconforto, prometeu pagar 1 milhão de moedas de ouro. Bjorn então engoliu sua raiva e disse: mas é claro, me chame sempre que precisar, eu posso fazer qualquer coisa pelo bem dos meus companheiros.